Boa noite, pessoal, tudo bom? Como combinado, nós estamos aqui para falar sobre o Pix, tá? Informações que eu não encontrei assim fáceis e didáticas em vários canais que eu pesquisei, então eu vou falar com vocês hoje sobre o Pix. Combinei que ia ser, nós iríamos começar às 8, tá? Então vou esperar então o pessoal chegar, mais gente chegar, tá? E eu vou tentar aqui, olha, eu vou tentar aqui colocar o tema, mas eu não tô conseguindo. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tinham me ensinado que se eu apertasse aqui nos 3 pontinhos, eu ia conseguir colocar o título. Mas, deixa eu tentar colocar aqui. Pronto, consegui fixar então, joia. Então, nós vamos falar aqui, tirar todas as dúvidas. Eu procurei uma maneira super didática para explicar muita coisa sobre Pix. Para não dizer tudo, eu não vou explicar tudo sobre o Pix, porque eu tenho uma novidade muito legal para falar para todo mundo. Essa vai ser a parte 1 da nossa conversa sobre Pix, tá? Por quê, Kilvio? Porque na próxima quinta-feira, tá? Eu acho que vai ser um horário mais cedo a nossa live, porque eu vou fazer um bate-papo com o responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas do Banco Central, o Aristides Cavalcante, tá? Então, semana que vem a gente vai ter um especialista do Banco Central que esteve envolvido em toda essa questão do Pix, né, da construção, de trazer o Pix, né, para o Brasil. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Ele estava querendo que fosse às 6 horas da noite, mas aí vou conversar com ele direitinho, provavelmente vai ser às 6 da noite, talvez ele faça lá do Banco Central mesmo, lá em Brasília, tá? Então não percam, na quinta-feira que vem, nós vamos de novo conversar sobre o Pix, vai ser dia 15, exatamente um mês antes do Pix entrar em ação, em total atividade no Brasil, porque ele ainda não funciona, tá certo? A gente vai estar aqui com Aristides Cavalcante, que ele é o responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas do Banco Central. Tá joia? Então aguardo todos vocês. Chamem se vocês acharam que gostarem da live, se foi esclarecedora, se realmente eu consegui esmiuçar o Pix para vocês, se vocês entenderem o que é o Pix. Qual é a grande dificuldade das pessoas em entender o que é o Pix? Fundamentos. Porque quando a gente escuta que, o que é o Pix? O Pix é o mais novo meio de pagamento no Brasil. A grande questão é, quem foi que nos explicou o que era esse meio de pagamento? Então, muitas pessoas não entendem do que nós estamos falando, ou do que significa o Pix, ou da importância do Pix, exatamente porque a base não foi consolidada. Então, hoje eu vou trazer informações bem iniciais, bem corriqueiras, e à medida que eu for falando, eu vou aprimorando a nossa conversa, tá certo? Vou estar falando mais para vocês sobre o Pix, tá? E a partir do momento que a gente for conversando, que vocês forem entendendo como é que o Pix vai funcionar, aí eu vou aprofundando a conversa, e até que na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com um especialista do Banco Central, diretamente do Banco Central de Brasília, conversando com a gente aqui numa live sobre o Pix, tá certo? Então vamos lá. Vou começar, vou ser pontual, e aí quem for chegando depois vai acompanhando a live ou então assiste no gravado, dado que a maioria das pessoas tem realmente assistido no gravado. Então vamos lá. Primeira coisa importantíssima sobre o Pix. O que é o Pix, Kilvia? O Pix é o mais novo meio de pagamento do Brasil. Ok, beleza, ótimo. O que é meio de pagamento? Eu dou aula de contabilidade nacional. Então, meios de pagamento, existem vários tipos de meios de pagamento e existem definições de meios de pagamento. Você diferencia um meio de pagamento por outro através da liquidez deles, tá? Para você ter ideia, tanto é um meio de pagamento, dinheiro é um meio de pagamento, como um título do Tesouro é um meio de pagamento, tá? O governo se endivida com você, ele tem uma dívida com você e ele vai honrar essa dívida. Isso é um meio de pagamento, tá? Mas quando a gente fala de Pix, a gente fala do meio de pagamento mais líquido que existe.
Tá? Então a gente está falando o quê? A gente está falando para pagar imediatamente nossas contas. Então tem muita gente também na dúvida se, Kilvia, Pix é o quê? É crédito? É dinheiro na carteira? O que é? É dinheiro na mão, tá? É liquidez máxima, a gente tá falando de liquidez máxima. E eu fiz aqui um esqueminha para vocês acompanharem. Olha aqui os meios de pagamento. Será que dá para vocês verem? Opa, desculpa. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Então, quais são, vou afastar aqui, quais são os nossos meios de pagamento, pessoal? Os nossos meios de pagamento são dinheiro, maneira mais líquida, dinheiro na mão. Meio de pagamento são cheques, que na verdade é um jeitinho brasileiro que a gente fez, né? Porque cheque é uma ordem de pagamento à vista. E aí o brasileiro cria essa ideia do cheque pré-datado. Ora, se você tem um cheque pré-datado na sua mão, isso é uma ordem de pagamento à vista. Você pode ir no banco e descontar, tá? Mas aqui a gente criou aí essa modalidade do cheque pré-datado, que não é a função inicial do cheque, tá? Outro meio de pagamento, débito, pagamento no débito. Outro tipo de meio de pagamento são as transferências, que muita gente tá tendo aí dúvida entre o que é um TED e o que é um DOC, tá? O TED é colocar aqui mais para baixo, o TED é uma transferência, tá aqui ele, é uma transferência eletrônica disponível. Significa que se você fizer uma transferência do tipo TED para alguém, geralmente a TED são feitas para transações com mais de 5 mil reais, tá? Você pode fazer para qualquer valor, mas a partir de 5 mil reais você só pode fazer TED, tá? Ela cai no mesmo dia na conta de quem você transferiu, desde que você faça até às 5 da tarde. Já o DOC é um documento de ordem de crédito. Esse documento de ordem de crédito você paga num dia e você recebe no outro dia, tá? E o DOC só pode ser feita transações até R$ 4.999,99. Acima disso tem que ser TED, ok? Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, aqui do ladinho vai ter, do lado dos comentários tem uma interrogação, tá? Quando estiver terminando, que eu estiver explicando direitinho o que é o Pix, eu vou ler as perguntas de vocês e vou falar, mas pra mim fica muito mais fácil se você fizer a pergunta nessa interrogaçãozinha. Então você clica na interrogação, faz sua pergunta e no final eu vou falar pra você, eu vou tirar, se eu souber, eu vou tirar a sua dúvida sobre Pix, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão sobre Pix. A coisa fundamental que a gente tinha que saber sobre Pix é que ele era um meio de pagamento. Então lá vai de novo aqui minha colinha, aqui minha explicação do que são meios de pagamento. O Pix, ele é mais um meio de pagamento, ou seja, ele tá lá junto com o dinheiro, com o cheque, com o débito e com as transferências. Então o Pix é um a mais, né? Fizeram pra mim uma pergunta, ontem eu abri uma caixinha e fizeram a pergunta, por que vão acabar com o TED e o DOC? Por que vão acabar com isso? Não vai acabar. O Pix veio para ser a mais. Ele não veio para deixar de lado todos os outros meios de pagamento que já existem. De novo, quais são os meios de pagamento? Dinheiro, cheque, débito e transferência. Então, veja bem, o Pix é para quem trabalha com dinheiro na mão. Kilvia, primeira coisa da live. O que é Pix? Pix significa pagamento instantâneo. Aí você vai assim, mas e o X? O X é esse meu estalinho aqui que eu vou patentear, tá certo? O Pix, o X foi para conseguir a terceira letra, para ficar um nome mais interessante e tudo mais, então se acrescentou o X, tá? Mas a ideia mesmo é um pagamento instantâneo. Então se você vê alguém dando um estalinho depois de Pix, já sabe que foi patenteado por mim, tá certo? Então, beleza. Então, a ideia do Pix é ser um pagamento instantâneo. A gente viu que é um meio de pagamento na forma mais líquida. Então, é para quem tem dinheiro, é dinheiro na mão. Dinheiro na mão é vendaval? É recebendo, tendo na conta e passando para frente, pagando as contas, mas pagando à vista. Então, a primeira coisa, né, a próxima coisa que a gente tem que entender é que é um instrumento, é dinheiro, tá certo? Só que é dinheiro numa forma eletrônica. E é para pessoas que gostam e que têm o hábito de pagar suas contas à vista, tá? Então, são para
quem é que vai poder ter Pix? Pessoas físicas, estabelecimentos comerciais. Então, quem é que você pode pagar? Você pode pagar outras pessoas com Pix, é dinheiro, tá? Como se fosse uma transferência, só que a gente vai ver que você não vai pagar por ela, tá? Você pode pagar estabelecimentos comerciais, saiu para um restaurante no final de semana, happy hour, você vai poder pagar com Pix. É como se você estivesse fazendo um débito, tá? Você vai poder pagar contas de água, luz, telefone, desde que a empresa, né, as empresas da sua cidade, elas tenham adotado o Pix, e provavelmente vai acontecer isso, e elas vão emitir, né, o que a gente vai chamar de QR Code, que eu vou explicar lá no final, para esse pagamento. Tá certo? Então, afeta a vida de quem o Pix? Afeta a vida de quem gosta de pagar à vista. Quem gosta de pagar a crédito, quem gosta de cartão de crédito, não vai se dar bem com o Pix. Eu estava escrevendo aqui, daqui a pouco eu vou dizer para quem que eu não aconselho usar Pix, ou pensar em Pix, ou se preocupar com o Pix. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplos. Então, quem é que pode... primeiro... Para quem é que pode ter Pix? Quem pode ter Pix? Quem pode ter Pix são pessoas que têm conta em instituições bancárias. Instituições bancárias e instituições chamadas de pagamento, tá certo? As fintechs. Essas pessoas, elas podem ter Pix. Se você não tem conta bancária, se você não tem conta em instituição bancária, se você não tem, por exemplo, nós temos, vai atender, o Pix ele atende as instituições financeiras como um todo. Quem são essas instituições financeiras, Kilvia? São os bancos, né? Os grandes bancos, vão ser os pequenos bancos e também vão ser as chamadas fintechs. Um exemplo, o Nubank, por exemplo. Ele não tem aquela estrutura de banco, mas ele fornece aí todos os serviços de um banco a um custo bem mais baixo para o cliente, tá certo? Numa estrutura extremamente enxuta, tá? E, por exemplo, quem utiliza PicPay, Mercado Pago, vai poder usar a ferramenta do Pix, ok? Quem é que, Kilvia, dá um exemplo aí. Ok, digamos que você é um autônomo. Tá aqui, a Baia Ateliêzinha, ela entrou. Ela vende artesanato. Se a Adriana, que é a proprietária do Baia Ateliêzinha, ela quiser vender as peças, se ela tiver, vamos lá, começar. Se ela tiver conta em um banco, eu sei que ela tem. Então, ela vai no banco dela e cadastra, tá certo? Ela faz lá um registro de um Pix, tá certo? Ela registra o Pix, que ela escolhe o número que ela quer, tá? E aí ela vai poder vender, quando ela estiver vendendo o artesanato dela, a pessoa, não tenho dinheiro. Não, eu vou fazer um DOC pra ti, mas só vai cair amanhã na tua conta. Só que ela quer liquidez, ela precisa de dinheiro, tá certo? Porque é muito mais fácil trabalhar com dinheiro. Tem 2 clientes querendo, aí a mercadoria, aí uma vai pagar por boleto, outra vai pagar por Pix. O boleto vai demorar a ser processado e a pagar o Pix é tão rápido, né? Por isso que eu não pagamento instantâneo. Em até 10 segundos, o dinheiro aparece na conta da Adriana lá do Baia Ateliêzinha. Então, você tem dinheiro na mão, 10 segundos é o tempo de tirar o dinheiro da carteira e pagar quem você está devendo. É essa a grande sacada do Pix, tá? Imagine, então para quem que eu aconselho? Para autônomo que vende artesanato, também como a Eliane lá, né, a artesã Eli Avelino, quem vende manicure, pedreiro, pessoas que gostam de trabalhar com mais liquidez, com esse dinheiro na mão, é importante que essas pessoas, elas façam o seu cadastro no Pix. Agora, veja bem, se você não tem conta bancária, se você não tem um Nubank, você não vai ter, o Banco Inter, você não vai ter aí como ter acesso a um Pix, tá? E eu vou continuar desenvolvendo essa história, lembrando que essa vai ser a nossa primeira live sobre Pix. Agora eu vou mostrar os fundamentos do Pix, o que é o Pix, por que ele existe, o que ele muda na sua vida e o que ele não vai mudar na sua vida. Na próxima semana, eu vou estar fazendo uma live em conjunto com Aristides Cavalcante Neto, que ele é responsável pelo escritório de segurança cibernética e inovações tecnológicas do Banco Central. Então, ele vai estar aqui comigo, direto lá do Banco Central, eu acho que quinta-feira, 6 horas da noite, foi o horário que a gente pré-combinou, vai ser a nossa live, que a gente vai falar sobre Pix, mas a gente vai falar sobre Pix numa nova abordagem. A gente vai falar sobre Pix a médio e longo prazo, né? A gente vai pensar como é que esse Pix foi elaborado, né? Qual é a ideia desse Pix, e a gente também vai abordar
perspectivas de médio e longo prazo, que eu tenho pensado sobre isso e eu queria saber a opinião do Aristides também, tá? Outra coisa que eu tenho pensado é o seguinte: semana que vem a gente vai estar falando especificamente do Banco Central. Não sei se vocês sabem, mas eu moro em Fortaleza e foi aqui que aconteceu o maior assalto a Banco Central da história do Brasil, né? Foi aqui no Banco Central de Fortaleza. E hoje, até hoje, muitas pessoas não sabem o que é o Banco Central, tá? Muita gente confunde o Banco Central como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Não, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso na quarta-feira, porque quinta-feira a gente vai estar com Aristides, eu posso na quarta-feira para explicar para vocês as funções do Banco Central, o que o Banco Central faz, qual é a importância do Banco Central no Brasil. Se você quiser essa live na quarta-feira, antes da minha conversa com Aristides, aí você vai escrever aí BC de Banco Central, porque aí eu sei que você quer muito aprender sobre as funções do Banco Central, a atuação do Banco Central no Brasil. Aí eu faria essa live na quarta-feira às 8 horas da noite. Mas para isso acontecer, eu preciso de pelo menos 60 pessoas comentando aí BC. Tá? BC significa Banco Central, significa que a pessoa quer entender sobre o Banco Central, a importância do Banco Central, e aí eu faço uma live extra, tá? Por que 60 aqui? Porque é a quantidade de alunos que eu tenho em uma sala de aula minha, lotada, tá certo? Então, 60 pessoas, se quiser aprender sobre o Banco Central, só escrever BC, e quarta-feira que vem a gente tá junto para falar um pouquinho sobre a importância do Banco Central. Bom, vamos lá. Então, se você gosta de pagar à vista, se você é uma pessoa planejada, né? Se você tem um planejamento financeiro, se você é organizado financeiramente, se você gosta de pagar à vista, o Pix é para você, tá? Ele é exatamente para você. Para quem é que o Pix não é? O Pix não é uma boa ferramenta para quem deve muito. Ora, se você não consegue pagar suas contas em dia, porque você paga muito, você deve muito, como é que você quer ter uma chave para pagar os outros rapidamente se você não trabalha com liquidez, você não trabalha com dinheiro na mão, tá? Então é muito importante que você entenda que são para pessoas que já têm um nível de organização financeira. Se você quiser, a qualquer momento, isso não tem importância, tá? Você pode se organizar financeiramente, tem vários materiais na internet, tem vários livros. Eu tenho um livro falando sobre organização financeira, administração financeira, né? Os 40 ladrões que existem em você. Eu ensino lá planejamento financeiro. Então, não tem problema. Agora, se você é um devedor, então você tem que se ajustar para poder utilizar o Pix. Agora, mas eu quero o Pix para receber, para as pessoas que me devem receber. Então, se você tem conta em algum banco, alguma instituição financeira, é uma boa Pix para você, tá? Outra coisa, qual a diferença então, que é também uma pergunta muito recorrente, qual a diferença entre o Pix, o TED e o DOC? De novo, para quem não estava aqui, o Pix, ele é um a mais, ele é um meio de pagamento a mais, ele não vem tirar o DOC da jogada, ele não vem tirar o TED da jogada, tá? Mas eu fiz aqui, eu não sei se vocês viram um videozinho que a minha sobrinha de 6 anos, ela tá ensinando o que é o Pix. Eu não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, depois você pega aí o meu feed, que tem a menininha de 6 anos explicando muito fácil o que é o Pix. Eu vou explicar pra vocês aqui também, tá? Ó, vamos imaginar o seguinte, o que é o Pix? Vamos imaginar primeiro o que é vamos imaginar um DOC, tá? Porque é a mesma coisa pro TED. A diferença é os valores que se pode transferir. Como o meu exemplo aqui é de... Vou subir mais aqui. Como o meu exemplo é de R$1.000, então tanto faz TED ou DOC, tá? Então, digamos que eu queira lhe pagar R$1.000, tá ok? Eu quero lhe pagar à vista, quero fazer essa transferência pra você. Aí, digamos que antes das 5 da tarde, eu faço um TED pra você, e aí até antes das 5 da tarde. Aí, o que é que eu faço? Aqui eu tenho uma cédula de dinheiro, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Eu tenho aqui... O que eu tenho de dinheiro no meu banco? No banco A, que é o meu banco. O que eu tenho? Eu tenho R$1.100, R$1.120, tá? 1.000 mais 100 mais 2 de 10. Isso aqui sou eu. Aqui é você, tá? Que tem um outro banco que não é o meu, um banco B, mas eu tô lhe devendo dinheiro e eu tenho que lhe pagar. Se eu fosse lhe pagar por um DOC, por exemplo, o que eu faria? Eu pegaria esses R$1.000 aqui, tirava do meu banco aqui e pagaria a você e entrar na mesma... Desculpa, um TED, né? Que entra no mesmo dia.
tá? Então, eu pagaria R$1.000 a você, se fosse até antes das 5 horas da tarde, entraria na sua conta os 1.000 e eu pegaria esses meus 10 aqui, ó, R$10 aqui, sai da minha conta também para eu pagar o banco A, porque em média, o preço médio entre os bancos, o preço médio que os bancos cobram entre TED e DOC é de R$10, R$10,49, é uma média aí entre os bancos de R$10, ok? Muito bem, então, nessa transação eu paguei 1.000 para você e paguei 10 para o banco, tá? Digamos, quando fosse amanhã, eu preciso de novo lhe pagar. Você me disse que não era 1.000 não, era 1.100. Aí eu vou ter que no outro dia, ou no mesmo dia, se de repente eu fiz a transferência para você 3 horas, entrou na sua conta, você viu que não era 100, não era 1.000 não, era 1.100. Então eu vou pegar o 100 que eu tinha na minha conta, vou fazer um TED para você de novo, desculpa, um TED, né, porque entra no mesmo dia. Eu vou pagar 100 para você de novo, vou pegar aqui mais R$10 da minha transferência, colou aqui, mas eu descolo. Opa! E pago aqui pro meu banco, tá? E pago aqui pro meu banco e fico sem nada. E no mesmo dia, eu lhe paguei os 1.100 que eu lhe devia, mas eu paguei R$20 pro banco, tá? Isso acontece num TED normal, tá? No Pix, isso aqui deixa de acontecer, olha. Seus R$10 voltam para sua conta. Por quê? Porque você não vai ter esse custo de transação, tá? Eu vou conseguir fazer 2 transferências, a de 1.000 e a de 100 para você, mas os meus R$20 continuam na minha conta. Então, eu consegui economizar esse dinheiro da transferência para eu fazer o que eu quiser com ele. Tá? É essa a grande sacada do Pix. Com o Pix, o meu dinheiro que eu iria gastar com transferência bancária, que hoje no Brasil é em torno de R$10, ela fica comigo. Por quê? E outra coisa, você, como eu estou lhe devendo, entra na sua conta em até 10 segundos. A Banco Central diz que a maioria das vezes, essa transferência ela tende a acontecer em 5 segundos, tá? Mas vai ser super rápido, ok? Então, essa é a grande sacada do Pix em relação... Entenderam? Quem entendeu, coloca um joinha aí pra mim, pra saber se eu tenho que explicar de novo, se ficou claro. Coloca um joinha que aí eu vou saber que você entendeu a diferença entre um TED ou um DOC e um Pix. E aí eu posso ir adiante. Tá tudo certinho aí? Vocês entenderam? Ok? O Rony falou que ok, a Brisa falou que ok. Então, vamos adiante. Yânia falou ok, então vamos embora. Beleza. A melhor maneira de se explicar Pix, depois que você entende tudo isso que eu já expliquei, tá? O que é meio de pagamento, qual a diferença de um Pix para um DOC, para um TED. Depois que a gente entende todas essas questões, a maneira mais fácil de se explicar Pix para outra pessoa é através das características do próprio Pix que o próprio Banco Central, ele explicou que teriam, tá certo? O que é esse Pix, tá? Pix a gente viu, é um meio de pagamento muito líquido, é dinheiro na mão com pagamento imediato, tá? Essa live, ela vai ficar gravada, lembrando, essa live vai ficar gravada porque quinta-feira eu vou conversar com o secretário lá do Banco Central, Aristides Cavalcante, tá? Ele é responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas do Banco Central. Deve ser uma live por volta de 6 horas da tarde, na próxima quinta eu vou fazer a divulgação, tá? Então, é a segunda parte, tá? Da nossa jornada aí para entender o Pix, tá? Só que agora a gente vai entender na ótica do mercado. Eu gosto muito de conversar com meus alunos quando eu explico algum assunto. Eu gosto muito, para quem não sabe, eu sou professora do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, e quando eu tô conversando com meus alunos, é muito interessante a gente conseguir aplicar ou conseguir entender, ver a economia na prática, né? Então, é muito importante. Eu ministro o que eu tô falando aqui, Banco Central, contas brasileiras, contas do Brasil, a gente conversa muito, é o tema de uma das minhas disciplinas. Mas é muito legal porque eu vou acompanhando o que vai acontecendo no Brasil e a teoria. Teoria, Brasil, teoria, para eles entenderem a lógica, tá? E eu gosto muito de analisar os dois lados do balcão quando eu tô dando aula. O que são os dois lados do balcão? É pensar numa realidade econômica pela ótica do consumidor e pensar pela mesma ótica, pela ótica do empresário ou do ofertante do bem e serviço, né? Que aqui no nosso caso é como se eu estivesse pensando pela ótica do Banco Central, tá? Então a gente vai sair da cadeira de consumidor e vai pensar
como Banco Central na próxima quarta-feira, na live de quarta-feira. Então vamos lá, quais são as características do Pix? Eu não quero perder muito tempo, eu quero dar o máximo de informação para vocês no menor espaço de tempo possível, da maneira mais clara possível. Velocidade. A primeira característica que o Banco Central dá para o Pix é a característica da velocidade. Até 10 segundos, o máximo de 10 segundos para o dinheiro sair de uma conta e entrar em outra conta. Lembrando, é uma transação entre contas, tá certo? Uma conta de quê, Kilvia? Pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica e pessoa jurídica, pessoa física, tá? Então, todo tipo de transação. Disponibilidade, a segunda característica é disponibilidade. O que é disponibilidade, Kilvia? O Pix vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, você pode transferir a hora que você quiser. Eu vou dar uma parada aqui, porque tem algumas coisas que as pessoas não estão explicando. Eu vejo algumas pessoas dizendo, eu assisti no Jornal Nacional, eu assisti tal, eu já tô entendendo tudo. Então as pessoas acham que vão entender a complexidade do que seria esse novo meio de pagamento com 3, 4 minutos em jornal. E não é assim que funciona. De novo, olha, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, eu tenho o maior prazer de tirar as dúvidas, porque quanto mais eu falo com vocês, mais eu tiro. Do lado dos comentários tem uma interrogação. Essa interrogação é para você fazer pergunta para mim e eu conseguir ver mais rápido, porque tá passando aqui e eu não consigo ver. Mas se você clicar nessa interrogação e fizer a pergunta diretamente para mim, assim que eu clicar nela eu vou ver todas as perguntas, já tem 3, tá? Eu vou ver todas as perguntas e eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir hoje. Se eu não souber, vai ficar pra live de quinta-feira, tá? Eu e o Aristides, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, mas eu acredito que hoje a gente consegue tirar o maior número de dúvidas, tá certo? Então, escreve, coloca nessa interrogaçãozinha. Do lado de onde você escreveu o comentário, tem uma interrogação, uma caixinha com interrogação. Clica na interrogação, faz a pergunta pra mim que eu vou ver e te respondo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Disponibilidade, 7 por 24. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Quando o Banco Central diz que as instituições financeiras, elas podem adotar o Pix, ninguém diz para vocês que quem vai estabelecer as regras do Pix é a própria instituição financeira. Cada instituição, ela vai fazer a sua própria política de uso do Pix entre os usuários da sua carteira, do seu banco, da sua instituição. Então, isso significa o quê, Kilvia? Significa que realmente vai ser disponível, tem que ser disponível todos os dias da semana, 7 dias por semana, 24 horas por dia, feriado, dia santo, tudo vai ter o funcionamento do Pix. Agora, se o seu banco entender que tem horários e dias que são muito perigosos, tem um alto volume de transações com o Pix, então pode ser que ela venha a reduzir o trânsito, né? Quer dizer, a quantidade de dinheiro que se pode negociar, pagar alguma coisa em determinados dias e horários, tá? Então, cada instituição bancária, ela vai fazer isso, como acontece nos TEDs e nos DOCs, geralmente, tá? Então, fique ligado, porque ninguém tá dizendo isso. Quer dizer que eu posso transferir 50 mil reais meia-noite sexta-feira? Não. Possivelmente não. Teoricamente sim, mas eu não acredito que as instituições financeiras, elas vão correr esse risco, tá? E até porque é uma ideia nova e todo mundo vai se adaptar ao que está acontecendo. Beleza? Segurança. A terceira característica do Pix é segurança. O que é segurança, Kilvia? Significa que quando o Banco Central abriu essa possibilidade, você pode ter... É seguro? O Pix é seguro? Sim, o Pix é seguro. Ele é tão seguro quanto o TED, quanto DOC, tá certo? Como qualquer outra transação que você faz, tá? Como débito. Então, com todo... O banco, na verdade, ele vai ter um custo adicional, porque toda essa questão de segurança vai continuar acontecendo. Mas... com uma facilidade de não ter tantos passos quanto antes, tá? E, obviamente, se você fizer uma transferência de Pix equivocada para uma pessoa que você não conhecia, de um dinheiro que você não estava devendo, transferiu, foi embora em 10 segundos, né? De 2 a 10 segundos. Pode ser que com 2 segundos já não dá mais para voltar. Então, é importante que você confira. Vou já falar para vocês, você vai conferir os dados da pessoa que você está transferindo esse Pix, tá? Então, vamos de novo. Vamos mais uma vez.
Conveniência. Por quê? Porque antigamente não, atualmente, quando você faz uma transferência de TED ou DOC, o que você faz? Você tem que ter o nome da pessoa, você tem que ter o CPF dela, você tem que ter o número da conta, o número da agência, tá? E agora você vai ter só uma chave Pix, o número dessa pessoa. Né? Então vai ficar muito mais fácil, você não vai precisar de tantas informações para fazer um pagamento ou para fazer uma transação, tá? Então isso ajuda bastante, né? Então vai ficar muito mais fácil do que qualquer outro tipo de transferência que você podia fazer. Obviamente, só não vai ser igual a pagamento com dinheiro que você tira da carteira e paga para outra pessoa, né? Vamos lá. Uma outra característica interessantíssima do Pix é a chamada multiplicidade de casos de uso. Multiplicidade de casos de uso. O que significa isso, Kilvia? O que é essa multiplicidade de casos de uso? É a possibilidade de você trabalhar em um sistema. Agora você tem o sistema financeiro trabalhando de forma integrada, tá? Então, digamos o seguinte, você não pagou a sua conta de energia, é o exemplo que o Banco Central dá, não pagou sua conta de energia, aí o funcionário lá da empresa, né, de energia elétrica vai na sua casa para cortar a energia da sua casa. Com o Pix, você pode ligar imediatamente para o atendimento, ele vai lhe dar um QR Code, um código de pagamento, você vai pegar, entra no aplicativo do seu banco ou no seu computador, né, e no site do banco e tal, e você vai conseguir fazer a transferência na mesma hora, tá? Vai ter toda uma facilidade, porque na hora que você faz o pagamento, que o QR Code é emitido, já sabe o que você tá pagando, quem é que tá pagando, então rapidinho a sua dívida é quitada e a sua energia não é cortada. Então isso é um grande avanço em termos tecnológicos, tá? De facilidade mesmo, tá? Então, todo mundo vai poder comprar, pagar imediatamente, pagar na hora, né, em cash, em dinheiro vivo, dinheiro eletrônico, imediatamente, tá? É a forma melhor do que pagar em Pix, só pagar em dinheiro a outra pessoa imediatamente, né? Porque até se você for pagar no banco, você vai ter uma demora, vai pegar fila, vai ter que se deslocar, né? Então, o Pix, ele é muito mais ágil, tá? Uma outra característica do Pix é que ele vai ter informações agregadas. Significa o quê? De novo, na hora que você paga a conta, o lojista, tá certo? Ou a empresa vai saber quem foi que pagou e o que foi que ela pagou, tá? Outra coisa importante, e o que isso acontece? Que diminui a insegurança, né? Vai aumentar a velocidade do pagamento, vai diminuir o tempo de pagamento e vai diminuir os custos, desculpa. Você tem uma redução de tempo e você tem uma redução de custos para o lojista, para o empresário, tá? Por quê? Porque se ele ia esperar que você pagasse um boleto, ele ia esperar que você fizesse um DOC, ele ia esperar que você pagasse no débito, não, ele imediatamente, rapidinho, naquela mesma hora, ele já recebeu o dinheiro na mão e ele já pode pegar esse dinheiro e movimentar o negócio dele com muito mais rapidez, tá? Então, porque também multiplicidade dos casos de uso, que você pode pagar, por exemplo, você tem PicPay, você pode fazer conta em PicPay, então você tem múltiplos usos, o sistema ele vai se integrar de tal forma que a maioria das contas, se não todas, vão poder ser pagas em Pix. De novo, para quem não estava aqui no começo, a única pessoa que não vai ter Pix de jeito nenhum é quem não tem conta em nenhuma instituição bancária, ou quem não quiser, porque o Pix não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então vamos lá, é só uma a mais, a gente viu que é um meio de pagamento a mais, é uma agilidade para o sistema e para os negócios, tá? Uma outra questão também muito interessante é a questão do outra característica que o Banco Central dá é a questão do ambiente aberto. O que é ambiente aberto, Kilvia? Significa que todas as instituições financeiras foram convidadas pelo Banco Central para se inscrever no Pix, tá? E aquelas, né, mais de 900, aquelas que cumpriram todos os requisitos exigidos pelo Banco Central, principalmente no quesito segurança, já estão cadastrados no Pix. Então, os grandes bancos, tá certo? Todos os grandes bancos, eles vão estar
eles já tem Pix, né? Já estão oferecendo. Com certeza você já viu na TV, você já recebeu mensagem de celular, você já viu na TV, já na hora que você abriu o seu aplicativo, ele estava lá lhe oferecendo Pix. Por quê? Porque agora é a briga dos bancos para que você tenha o seu Pix no seu banco, tá? Depois eu vou contar o meu caso. Então, beleza. Tudo entendido até aí? Tudo entendido até aí? Ok. Até aqui, tudo que eu tinha planejado eu falei. Ficou entendido aí pra vocês? Tá clara a ideia de Pix? Dá um joinha aí pra eu saber que eu posso seguir, por favor, tá? Vou então falar de datas, tá? Quando foi que se pensou falar em Pix? A ideia de Pix veio de antes mesmo da pandemia, tá? Em fevereiro já se falava nesse sistema, por quê? Porque outros países já têm isso, mas quem fazia isso geralmente era o sistema financeiro, né? As grandes instituições se juntaram para para fazer esse tipo de integração, né? Em alguns países, né, muitos países, eles queriam, as instituições privadas, elas queriam realmente estar integradas em forma de pagamento. Aqui no Brasil, isso não aconteceu, então o Banco Central tomou a frente, tá? Quando foi que começou? Você está sendo aí, recebeu e-mails, ligações, viu no jornal, alguns meses aí você está recebendo a informação para usar o Pix, tá? Mas efetivamente o registro do Pix, eu quero Pix, eu entendi o que é, e muitos brasileiros ainda não entenderam, mas eu quero esse negócio, e começou o registro segunda-feira passada, que muita gente acabou falando mal, né? Falou bem, falei mal, mas falei de mim, mas muita gente reclamou da questão do Pix, porque foi a primeira segunda-feira útil do mês. Então isso acabou gerando um gargalo. Travou aí, pessoal? Opa. Travou? Não, aqui não travou, não. O pessoal tá dando um ok aí. Se tiver travado, me avisa aí que eu encerro e continuo de onde a gente parou, tá certo? Por favor. Bom, pessoal, então quando foi que começou? Aqui tá ok, né? Então, quando foi que começou? O registro do Pix, ele começou no dia 5/10, segunda-feira passada, já falei isso, né? Kilva, eu não sabia o que era, eu não me registrei no Pix na segunda-feira. Tem problema? Não tem problema. Se você não se registrou na quinta-feira, não fez seu registro de Pix na última segunda-feira, não tem problema, é a qualquer momento. O pessoal tá dizendo que travou. Coloca pra baixo aí se você acha que travou. Quem acha que travou, por favor? Se travou pra você, pra mim aqui tá ok. Ok. Então, beleza, pessoal. Tá ok aí? Então, vou seguindo. Qualquer coisa, o pedacinho que faltar, vou colocar lá no gravado, tá? Então, vamos lá. Então, você pode se registrar no seu banco a qualquer momento, tá certo? Você faz lá o seu registro de Pix a qualquer momento no seu banco, sem problema nenhum, tá? Voltou ao normal. Joia. Então, a qualquer momento você pode fazer o seu registro. Vai ter aí um período de teste. Teste é para algumas pessoas, não é para todo mundo. Só na segunda-feira, mais de 3.500.000 usuários, eles fizeram registro do seu Pix, tá certo? Do seu número Pix, da sua chave Pix. Isso significa que houve aí, olha, um tumulto, tá certo? No sistema bancário na última segunda-feira. Por isso que talvez não tenha sido a data mais adequada, né, para fazer esse lançamento, mas enfim, esse início de registro. Então vai ter um teste aí, os testes vão começar para um grupo restrito de pessoas no próximo dia 3 de novembro. Tá? Voltou ao normal, joia. No último dia 3 de novembro. E o lançamento vai acontecer, oficialmente teremos Pix no Brasil, então ninguém tá pagando em Pix. Eu conversei com a menina ontem, ela tem um estabelecimento, ela pegou e disse o seguinte: Kilvia, na minha clínica o pessoal tá querendo pagar em Pix. Eu disse, não, o Pix não está funcionando ainda, é apenas o registro do Pix. O Pix em si ainda não, tá? Então ninguém tá comprando nem vendendo nada em Pix e... vai ter um teste que não é para todo mundo a partir do dia 3 de novembro, mas não significa que nem eu nem você vamos ser selecionados para isso, tá? E só vai começar a funcionar dia 15 de novembro, ok? 15 de novembro. Ok, Kilvia, como foi que você fez? Como é que a gente faz esse Pix? Ok, já entendi o que é o Pix, já entendi o que ele vai ser útil para mim ou ele não vai ser útil para mim, como é que eu faço? Vai ser um aplicativo que eu vou baixar no meu celular?
Não, o Pix, ele está dentro. Você não tem que ter uma conta bancária para ter um Pix? Para ter o Pix? Então, o Pix, ele vai estar dentro do aplicativo do seu celular. Tá? Dentro do aplicativo do seu banco, no seu celular. Então, dentro do aplicativo do seu banco vai ter Pix e o Pix vai permitir com que você pague outras pessoas. Significa o seguinte, estou no bar bebendo na sexta-feira e vou fazer uma transferência aí de 100 mil reais, sei lá pra quem. Aí você vai ter que entrar no seu banco com a sua senha e depois você vai ter que entrar no Pix, você vai ter que digitar o Pix da outra pessoa, número a número, ou a chave dela, né, a chave da pessoa do jeito que ela definiu, que ela escolheu, ou que o Banco Central escolheu para ela, tá? E aí, depois que você faz isso, vem todos os dados da pessoa e aí você transfere. Contar a minha experiência, como foi que eu fiz. Eu tava pensando em deixar para depois, mas como já tinha live na minha cabeça, aí eu digo, não, então eu vou fazer meu Pix. Como foi que eu fiz? Entrei na minha instituição bancária, coloquei lá, logo na tela de entrada, né, tem lá extrato, transferência, pagamentos, aí lá tem Pix, bem lá no meio, cliquei lá em Pix. Aí ele pergunta, você quer Pix? Você quer fazer o registro Pix? E aí eu digo, ok, quero. E aí ele pega e vai me direcionando, tá certo? Para fazer esse registro, ele vai me direcionando e aí lá do meio pro final, ele diz assim, que chave você quer? Ele me dava a opção de ser o número do meu CPF, o número do meu telefone, aí ele me deu duas opções, telefone e telefone. Então eu podia ter cadastrado dois telefones diferentes, tá? E me deu o e-mail. Então era CPF, e-mail, telefone 1, telefone 2. E ainda tinha lá uma chave que poderia ser oferecida, uma chave aleatória oferecida pelo Banco Central. Vou já falar, Jorge, qual é a melhor chave. Acho que essa é a grande sacada. Cada especialista diz uma coisa, mas é exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como é que você faz? Você pode fazer no próprio aplicativo do seu banco, você pode fazer no caixa eletrônico do seu banco, com certeza vai ter lá a opçãozinha Pix. Você pode fazer dentro da agência, caso você queira falar lá com o seu gerente. Você vai poder fazer no seu próprio computador em casa, tá? Ou no trabalho, ou enfim, tá? Então, você vai poder fazer onde você estiver. Aí vem, antes da melhor chave, tem a questão do preço. Que o que você falou, já tem de tudo, de Pix e tal. E o preço? Qual é o preço? O preço é... Aí outra coisa também que ninguém fala pra nós, mas o preço é... Pessoa física não vai pagar nada, porque como é o Banco Central, que ele vai ser o gestor dessas informações de pagamentos, né? Quer dizer, então vai tudo ficar centralizado no próprio Banco Central. A cada 10 Pix, né? A cada 10 transferências, a cada 10 transações com Pix, o banco, né? A instituição financeira, não o banco, mas a instituição financeira pagará 1 centavo para o Banco Central. Então, as instituições financeiras, elas acordaram de não cobrar o Pix para a pessoa física, mas vai ser pago para a pessoa jurídica, tá? Porque tem esse custo aí de 1 centavo e alguém tem que pagar isso, fora todo o aprimoramento de segurança do sistema financeiro, tá? Cada banco, cada instituição financeira vai ter que dar um upgrade aí na sua segurança, além do que já tem. Então, aí quando as pessoas dizem assim, Kilvia, então ok, significa que eu não vou pagar nunca e nunca, então isso também não, a gente vai conversar sobre isso na segunda-feira, sabe? Eu quero esmiuçar melhor isso, porque nada vem de graça, tá certo? Nada vem de graça. Em algum momento vai ter um pacote aí que o Pix vai estar dentro, oferecendo outras coisas, que aí você vai poder pagar se você quiser um upgrade. Tô esperando isso, tá? Mas a gente vai falar disso mais lá no futuro, tá? Só colocando aí uma pulguinha na cabeça de vocês para na quinta-feira vocês assistirem a live minha e do Aristides, lá falando direto de Brasília. Então, vamos lá. Qual é a melhor chave? Qual é a melhor chave? Cada especialista fala uma coisa. Eu vou dizer a minha opinião, tá? Então, para os bancos, qual é o melhor dos mundos para os bancos? Para os bancos, o melhor dos mundos é que você faça a chave com o número do seu celular. Por quê? Ele tá na mão, você vai fazer tudo pelo seu celular, tá na palma da sua mão o dinheiro. Você não precisa mais nem sair com carteira se você não quiser, você não precisa mais andar com cartão de crédito se você não quiser, mas com o celular, para tirar aquela selfie, a gente sai, né?
Lembrando mais uma vez, pessoal, do lado dos comentários tem uma interrogaçãozinha, tá? Um quadrinho com interrogação. Você pode clicar lá e fazer uma pergunta que daqui a pouco, ó, já tem 9 perguntas. Eu vou responder todas as perguntas uma a uma, tá ok? Mas aqui passando aqui direto nos comentários, às vezes eu não consigo ver sua dúvida. Mas eu tenho o maior prazer de responder. Você clica lá na interrogaçãozinha e digita a sua pergunta, tá? Então, assim, eu não me senti confortável de fazer a minha chave Pix do número do meu celular. Por quê? Porque eu achei que ficaria muito exposto, talvez. Porque eu não sei lá na frente quem é que eu vou pedir para me fazer uma transferência. Enfim, eu achei que era muita invasão da minha privacidade. Dado que o meu celular, eu defino para quem eu vou passar o número, sabe? Achei que era demais. O meu CPF também não achei uma ideia interessante. Por quê? Porque quando você faz a transferência de Pix, quando você está se inscrevendo, fazendo o registro do Pix, ele diz o seguinte: a pessoa vai ver a sua informação. Aí é o meu nome completo, o número do meu CPF, só os 6 números do meio, ele tira os 3 últimos e os 3 primeiros, tá? Aí a minha agência é a minha conta. Mas se nem o banco está fornecendo o meu CPF completo, por que eu faria uma chave Pix com o meu CPF? Se ele mesmo não está fornecendo. Também achei que não era bacana. E aí vem o e-mail. E-mail, você sabe, né? Tem aquela... Aí pensei no e-mail. Ora, poxa, um dia desse meu e-mail tava com vírus. O que eu uso mais para essas coisas? Aí eu disse, não vou usar o e-mail também. Então achei que não era uma opção. E aí eu pedi uma chave fornecida pelo próprio Banco Central. Até porque eu tô pensando em mudar de... Aí essa que é a grande sacada também. Eu tô pensando em mudar de banco. E eu queria uma chave bacana pro próximo banco que eu vou migrar, sabe? Que eu vou fazer a portabilidade. E aí, eu deixei as chaves mais bacanas pro banco novo. Como tá tudo muito novo e eu não sei como é que vai funcionar, e eu não sei como é que vai ficar essa história de CPF, e-mail, número do celular, eu deixei guardado. É um banco que eu, no curto, médio prazo, vou sair de lá. Então, deixei ele reservado, peguei uma chavezinha Pix que o Banco Central me deu, ele dá 3 dias para entregar essa chave, esse número, e tá tudo certo. Essa foi a minha opção. O banco vai preferir sempre o seu celular. Alguns especialistas dizem que é melhor o CPF, e outros dizem que é melhor o e-mail. Eu acho melhor a chave do Banco Central. Beleza? Então, eu espero que eu tenha ficado... A minha justificativa ela tenha sido plausível para vocês. Mas na minha análise, eu preferi utilizar a chave extra. Outra coisa. A outra coisa importante. Cada pessoa física, eu pensar em pessoas físicas, você tem direito no seu banco a ter 5 chaves. Para que eu quero 5 chaves? Exatamente, a chave é uma você o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone 1, telefone 2 e a do Banco Central, tá? Mas para que eu quereria 5 chaves? Se na verdade é só entrar dinheiro na mesma conta. Eu tenho a minha conta e os Pix são formas de entrar dinheiro entradas diferentes, assim, com chaves diferentes. Mas eu não vi muito sentido. A questão é que cada pessoa física, lembrando, você só pode ter Pix se você estiver vinculado a alguma instituição financeira. Você pode estar vinculado para ter Pix em 10 instituições financeiras. Pessoa física, 10 instituições financeiras. Pessoa jurídica, 20 instituições financeiras. E em cada uma delas você tem direito a 5 Pix. Significa que cada pessoa física pode ter até 50 chaves de Pix e cada pessoa jurídica pode ter no máximo 100 chaves de Pix, ok? A outra coisa também que ninguém fala, todo mundo diz assim, você pode usar CPF, identidade, e-mail, mas ninguém diz que, por exemplo, no banco que eu estou, digamos que eu tivesse optado pelo meu CPF, que é fácil na cabeça, rapidinho sai e tal. Se eu tivesse optado pelo meu CPF, agora migrando para outro banco, eu não vou poder levar meu CPF. Essa chave ficou no banco que eu saí. Aí também achei que não era demais. Aí tem gente assim, que exagero. É a questão de aversão ao risco ou não, gente. É a minha aversão ao risco, né? Eu optei por não deixar os meus dados porque eu não queria, porque o meu perfil é de aversão ao risco. Tem gente que é amante do risco. Quem é amante do risco ganha até mais dinheiro do que eu. Só que ela assume um risco muito maior do que eu. Também pode perder muito mais dinheiro do que eu. Então, cada pessoa tem uma aversão ao risco diferente, uma maneira de perceber o risco diferente. Eu não quero correr. É por isso que o Banco Central me deu essa opção. E a quantidade de números também achei exagerado. Verdade, concordo com você. Mas como a gente não sabe como é que vai se desenvolver
essa questão no mercado, né? Até que ponto esse Pix vai se sofisticar? Porque essa é a ideia inicial. Isso vai se sofisticar, tá? Com certeza, esse negócio vai ficar muito mais atraente cada ano que passar. Então, a gente tá só começando, entendendo como é que o Pix funciona, tá? Então, com certeza, vai vir muita coisa por aí. Tá? É uma quantidade imensa de números, de chaves, que você vai esquecer a maior parte delas se você optar ter 5 num banco só. Então, tem que ter cuidado. Eu só fiz um Pix só pra ver como era falar pra vocês, tal, de um banco que eu tô querendo sair. Outra coisa. Ok, Kilvia, como é que funciona? Gente, tô aqui com quase 1 hora de live, vai já encerrar, então eu vou, na próxima live, que é na próxima quinta-feira, eu vou começar falando quem ganha e quem perde com o Pix, que eu vou explicar pra vocês quem é que tá ganhando e quem é que tá perdendo dinheiro com o Pix. Mas eu acho muito mais legal a gente começar na próxima quinta, porque a gente vai falar de instituições, a gente deixa instituições pra próxima live, tá? E agora eu tiro dúvidas de vocês. Quem tem dúvida, clica aí nessa caixinha que tem uma interrogação, faz a pergunta que daqui a pouquinho eu tô respondendo, tá? Então vamos lá, como é que funciona? Beleza, aqui você falou que pessoa física pode transacionar com pessoa física, né? Transferir pessoa física. Com o quê? Com a chavezinha de Pix. Ok. As pessoas jurídicas, né? Loja, restaurante, revendedor de carro, vai ter também seu Pix, tá? Mas ela também pode emitir um QR Code. Esse negócio de QR Code tá difícil, né? Mas o seu celular, veja que tá tudo acontecendo com o seu celular. O seu celular, se você configurar, tem uma configuração de leitura de QR Code, certo? Então você pega e coloca lá no QR Code. Nas lives agora, principalmente dos sertanejos, todo mundo ficou super em voga essa questão do QR Code. Então, muita gente hoje já sabe trabalhar com QR Code, já sabe como é que faz. Mas a questão é que o seu celular tem essa funcionalidade. E aí você vai para um restaurante, na hora de pagar a conta, vem o QR Code, você passa lá, coloca o seu celular no QR Code do restaurante, faz o pagamento em 10 segundos e já pode ir embora. Certo? Então, tem essa facilidade, tá? Outra coisa, lembrando que como você pode migrar de banco, como eu quero migrar, né? Então tem a possibilidade de no próximo banco você ter mais Pix. Outra questão, Kilvia, eu tenho um celular, mas eu mudei de operadora e quis mudar o número por algum motivo. E aí só que o meu Pix ficou com o número do meu celular. Aí você ainda pode, né? Uma burocracia imensa, mas você ainda tem como, né, fazer a troca do seu Pix. Mas é com muita burocracia, tá? Então, por isso que é melhor você ter várias opções, porque você não vai pra burocracia. Beleza, pessoal, era isso que eu tinha que dizer pra vocês. Introdução ao Pix, né? Eu tô falando pra vocês só pessoa física, como lidar com o Pix. É isso que eu falei hoje. Então, o grosso da história era fazer vocês entenderem o que é esse meio de pagamento, quem é que pode ter, quem é que não pode ter, quem é indicado fazer o Pix, quem não é indicado fazer o Pix. Voltando à questão das chaves, né? Por exemplo, você é um autônomo. Aí você, digamos, você tem uma chave lá que você quer só para os seus clientes, sei lá, seus clientes VIP. Aí você quer dar uma outra chave só para a sua família, para, sei lá, você vai pagar transferência para seus pais, fazer algum tipo de coisa, você tem um Pix só para a família. Você tem um Pix, entendeu? Então, por causa disso, tem essa variedade de Pix. Mas eu aconselho a gente, assim, eu sou avessa ao risco, né? Então, eu fui muito devagar. Eu fiz um, depois eu vou fazer outro em outra agência minha, né? Em outra instituição. Depois eu vou fazer outro em outra instituição, mas eu vou vendo como é que esse negócio vai acontecendo. Vou ficar um Pix por instituição, tá? Até para eu poder transferir meu dinheiro de uma instituição para outra, né? Fica mais fácil. E não vou pagar nada por isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Se você tiver pergunta para fazer, se tiver dúvida, não entender alguma coisa, também eu vou fazer ao longo da semana, eu vou ficar dando informações sobre Pix até a nossa próxima live, tá? Lembrando, a minha próxima live vai ser na próxima quinta-feira. A gente vai falar de Pix pilótica das instituições, então a gente vai voltar a falar da gente mesmo, pessoa física, mas a gente vai falar sobre as implicações, as possíveis implicações do Pix no cenário nacional, tá? E eu vou estar aqui conversando com o Aristides Cavalcante Neto. Ele é o responsável pelo escritório de segurança cibernética e inovação tecnológica do Banco Central. Ele vai falar com a gente direto de Brasília, tá certo? Então, fica ligadinho, vai ser possivelmente quinta-feira às 6 ou às 8 horas. Tô fechando com ele o horário,
tá certo? Então, avisa aí todo mundo, manda aviãozinho. Se você entendeu, se foi fácil, se você assistiu outras lives, mas achou que essa minha foi mais fácil, manda lá, pega esse aviãozinho e sai mandando lá para os seus amigos para que eles também possam assistir. Quem tiver dúvida, pode escrever as dúvidas ao longo da semana, eu vou respondendo. Na live também vou falar a respeito, tá certo? Então, se você gostou da live, achou ficou fácil, que você conseguiu entender, daí você pega e fala, você chama outras pessoas pelo aviãozinho, tá? Perguntando sobre a seguridade de dados dentro do Pix, falei bastante sobre isso, né? A questão de como escolher um Pix, os bancos vão garantir a segurança do sistema, da mesma forma que as transferências, TED Doc, da mesma forma que o débito de uma maneira geral, né? Porque todas as firmas vão aderir ao Pix instantaneamente ou precisamos nos certificar antes? É necessário certificar antes, mas possivelmente todas as empresas elas vão aderir, porque quem é que não quer dinheiro na mão, né? Quem é que vai esperar boleto? Quem é que vai esperar transferência? Quem é que vai esperar TED, DOC? Todas as instituições elas devem aderir sim ao Pix, tá? Essa vai custar quanto? Falei para vocês, né? Pessoa física não custa nada, pessoa jurídica, cada banco vai estabelecer sua própria política. Isso é muito importante. O Banco Central deu liberdade a cada instituição financeira fazer a sua própria política de cobrança de Pix às pessoas jurídicas, tá? Se fizer uma transferência incorreta pelo Pix, tem como corrigir? Não tem como corrigir, é uma transferência instantânea. Ou a pessoa devolve o dinheiro, mas se ela não quiser devolver, ela não vai devolver, ela não precisa devolver, tá? Oi, Kilvia. Oi, Adson, ainda vale a pena fazer DOC ou TED? Não vale mais. Você guarda os R$10 de todo... depende, obviamente, cada pessoa tem o seu pacote, né? Se o seu pacote não cobra por TED ou DOC, você vai continuar fazendo, porque você já não vai pagar nada por isso mesmo. Agora, se você paga R$10,49 por TED ou DOC, então aconselho você a mudar para Pix a partir do dia 15 de novembro, tá? Eu fiz a portabilidade, meu CPF seguiu para outro banco. Tá, então a questão o Pix, o cadastro foi o registro foi a partir de segunda-feira, né? Então, o ideal é que se você tá em outro banco, você vai fazer nesse banco novo que você tá, pela chave que você quiser. Eu tô sugerindo a todo mundo, nesse primeiro momento, que ainda não fez, que opte por uma chave aleatória, se desejar, tá? Mas o Banco Central, ele entrega em até 3 dias. A melhor chave aleatória, Silvia, eu muito avessa ao risco, eu tô apostando na minha primeira chave ser aleatória. Com o andar da carruagem eu vejo se eu coloco o CPF e tudo mais. Posso fazer até quantas transferências por dia? Jane perguntando quantas você quiser. Você não vai pagar. Pessoa física não faz. Se você for com a Jane Seguros, ela trabalha com seguros. Como pessoa jurídica, você vai ter que ver com o seu banco a política de taxas dele sobre o Pix. Lembrando que o banco vai pagar a cada 10 Pix, ele vai pagar 1 centavo. Então, imagina-se que os custos bancários eles vão diminuir. Semana que vem também eu vou falar essa questão do cartão de crédito, né? Porque ele é uma das pessoas... os cartões de crédito, né, as grandes empresas de cartão de crédito estão perdendo muito dinheiro com o Pix. Como cadastrar meu Pix na minha conta? Posso ter vários Pix? Rony, pode. Você pode ter até 5 Pix em cada instituição financeira que você tem conta, tá certo? Eu já falei sobre isso, é porque eu tô aqui... Vai já acabar a live por causa do horário, mas eu já falei disso, você pode depois assistir de novo. E se você tiver dúvida, você manda pra mim um aviãozinho, você coloca aqui mesmo, né? Vai ficar gravado e aí eu respondo pra você na semana que vem, tá certo? Com o Pix estaremos isentos de tarifas de transferência, de novo. Eu sei, pessoal, que tá aqui o reflexo do meu óculos, mas ou eu leio o que vocês estão falando com reflexo, ou eu fico sem óculos e aí eu não vou olhar vocês. Então, você vai ficar isento de tarifas para sempre? Não sabemos para sempre. Imaginamos que sim, para sempre, tá? Mas com certeza é o que eu falei. Os bancos, eles devem oferecer alguns pacotes de Pix
personalizados, personalité, como serviços personalité que vários bancos têm, né? Com mais vantagens para você pagar alguma tarifazinha aí. Eu acredito nisso, a gente vai falar sobre isso. Obviamente que Aristides é do Banco Central, né? Ele não vai ter, possivelmente ele não tem essa resposta. Eu só tenho 2 minutinhos para falar com vocês. Mas a gente vai conversar com ele e vou conversar com vocês aqui na próxima segunda-feira, tá? Queria muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo agradecer todo mundo. Quem tiver pergunta, pode ter mais 2 perguntas aqui. Vai ter limite de valores e pode ser qualquer horário. Osana, não vai ter limite de... Assim, cada banco vai ter sua própria política, tá certo? Como hoje tem nas transferências de TED, DOC normalmente. Então, o seu banco, ele vai definir, ele pode definir, tanto ele pode deixar ilimitado, como ele pode definir os dias em que você pode transferir mais, pagar mais, e os dias que você pode pagar menos, tá? Como cadastrar você? Com o Pix nós estaremos isentos de tarifas, totalmente isentos de transferência, de transmissão. Bom, então, de novo, não acabou, a gente ainda vai falar sobre Pix na parte 2, próxima quinta-feira, tá? A live de próxima quinta-feira vai ser direto, Fortaleza, Brasília, tá? A gente perguntando e sabendo mais sobre o Pix. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, faz as perguntas. Se você gostou muito do vídeo, se ficou muito, muito, muito esclarecedor, manda um aviãozinho para quem você conhece, para o seu pai, para sua mãe. Fiz desenho, fiz roteirinho, todo bonitinho, para que conseguisse todo mundo chegar no mesmo nível, para a gente conseguir galgando, entendendo mais sobre o Pix, tá certo? Beijo grande para todo mundo. Quem quiser, quinta-feira uma live sobre Banco Central, eu explicar as funções do Banco Central, explicar o que é o Banco Central, para que ele serve, coloca aí BC, Banco Central. E aí na quarta-feira eu faço live. Eu preciso de 60 BC, 60 pessoas querendo assistir a live na próxima